Olha o Happy Hour chegando, muito obrigado porque você tá aí acompanhando mais uma das nossas conversas que vai acontecer hoje aqui. Antes de qualquer coisa, deixa eu mostrar essa mesa que a gente tem aqui hoje. Olha só como tá mais que especial o nosso elenco. Eu vou começar apresentando a visita, posso? Claro. Visita visitíssima. Estávamos aí ansiosos, aguardando esse momento. Que legal. Muito obrigado, viu, Alana, por estar com a gente. Obrigada a vocês, estou muito feliz de estar aqui. A gente tentou, né, um outro momento, quase deu certo, mas a Alana estava num momento muito mãe, não que esse momento terminou, muito pelo contrário, mas agora deu pra ajustar e você conseguir estar aqui com a gente, É né? verdade, é verdade. Foi no momento certo. Foi no momento certo. Deixa eu ler um pouco aqui do currículo da Ana. É psicóloga, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, casada desde os 18 anos, é uma coisa legal de colocar no currículo, porque... Pois é, olha, nem sabia que estava no currículo. Você mas tá vendo? bom. Não, foi você que colocou, né? Foi o povo aqui. Mãe de 2 crianças, qual a idade deles agora? 3 anos e 1 ano. Benjamin de 3, Samuel de 1. Construiu uma trajetória profissional que tem impactado milhares de pessoas, inclusive com um trabalho muito forte nas redes sociais. Desde 2019, compartilha conhecimento na internet, começou no Instagram, expandido para o TikTok e também para o YouTube. Há 4 anos lançou o podcast Psicologia na Prática, que todos nós aqui ouvimos. Isso. Muito Inclusive bem. a plateia que está aqui hoje, que às vezes quando as pessoas são muito fãs, vem uma plateia aqui acompanhar. Adorei. Há 4 anos lançou, então, esse podcast Psicologia na Prática, que também é o nome do livro que você publicou em 2024. Isso mesmo. Isso mesmo. O podcast ele tem sido assim meu principal foco e meu principal trabalho hoje. Uhum. E é muito legal ver, né, como a saúde mental ali desde a pandemia abriu muito esse lugar de falar sobre saúde mental e desde lá as buscas têm aumentado muito, né? Então, Psicologia na Prática tá sempre entre os 10 podcasts mais ouvidos assim do Brasil, ao lado de entretenimento, de tantas coisas que hoje as pessoas buscam, mas assim, ver que a saúde mental tá ali junto, eu fico muito feliz, assim, Muito é um bom. mérito não meu, mas realmente de toda a classe, assim, de profissionais que têm dedicado seu tempo para trazer conteúdo para as pessoas saindo do consultório, né, e vindo para a rede social, que é o lugar onde a gente alcança as pessoas onde elas estão, né? Excelente. Então, para me ajudar aqui nessa conversa com a Alana, a gente trouxe o Éder. Éder que você já conhece, o Éder, você conhece o Éder do Arautos do Rei, principalmente, né? Mas o Éder, além de teólogo, é também psicólogo. Talvez as pessoas não saibam isso muito, né, Éder? Hoje, inclusive, quando eu estava fazendo maquiagem, uma das meninas perguntou: pastor, você é psicólogo também? Eu não sabia. Levou um Pois susto. é. Ai, que Eu legal. sou, mas é porque eu não exerço. Tá. Hoje minha dedicação maior é na área realmente da teologia. Sim. Mas é claro que o coração continua com Tem um amor pela interesse, psicologia. um amor. Claro. A gente continua estudando e Que legal. eu Isso. tenho uma digníssima esposa que também é psicóloga. Então a gente troca figurinhas em casa, é muito legal. Tanto nos casos, no que ela traz da faculdade que ela dá aula, enfim. Que é bem legal. legal. Muito É bom. uma casa de psicólogos lá. Pois é, a gente se analisa. Olha, deixa eu falar aqui com você sobre essa revista, a revista Mente Feliz. Você sabe que a Novo Tempo produz aqui a revista Esperança. A gente tem várias edições com diferentes temas e esse tema é lindíssimo porque realmente trata de saúde mental. Então é a revista que tem o título Mente Feliz. Ela foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos, que tem anos de consultório como psiquiatra, psicoterapeuta, e tem realmente muitos temas aqui que vão trazer uma reflexão que você pode ter, inclusive sobre saúde emocional, o que a Bíblia fala também sobre saúde emocional. Então é uma revista muito completa, tenho certeza que você vai gostar muito de fazer essa leitura e vai contribuir muito para a sua vida e para a qualidade da sua saúde mental. A gente trata aqui sobre a qualidade das nossas emoções, como identificar as nossas emoções, fala sobre somatização, né? Então, tantos sintomas que de repente nascem na nossa cabeça, mas vão para o nosso corpo. Tem muito conteúdo, fala muito sobre saúde e inteligência emocional. Então as pessoas às vezes têm muito conhecimento profissional, mas quando elas vão para o mercado de trabalho, elas acabam não conseguindo ter o sucesso que elas esperavam, até pelo conhecimento
conhecimento que elas têm, porque falta inteligência emocional. Tem um dos capítulos aqui, um dos artigos que fala exatamente sobre isso. Uma revista muito boa mesmo. Eu, na época do lançamento, li de ponta a ponta e foi um sucesso. Então, olha, quer comentar, Eu Heber? aproveito até para dizer que o autor dessa revista, eu gosto de brincar que é o nosso Drauzio Varela. O Drauzio Varela da Dr. Novo Tempo e da César Saúde Mental, né? Vasconcelos é um psiquiatra com muitos anos de Muito. experiência em diferentes áreas, então ele consegue conversar muito bem com a teoria e prática, né? Porque ele tem muita vivência de consultório, então é muito legal quando ele participa aqui conosco, na TV, e as pessoas eu acho que vão gostar bastante porque se aproximam das pessoas, da realidade delas ao ler essa revista. Vai ser legal. É um conteúdo excepcional, viu? Olha, para você pedir, você sabe que é de graça, né? O que a Novo Tempo quer é fazer com que você tenha mais qualidade de vida em todas as suas áreas e não é diferente com a saúde mental. Então você pode entrar no nosso link novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Vão ter vários, né, fascículos aqui da Revista Esperança. Você procura lá a que fala sobre saúde mental e você já vai poder pegar a sua completamente grátis. Inclusive tem videoaulas, tem um trechinho aqui pra gente mostrar, olha só, o Dr. César, quase que eu falei Dr. Drauzio, o Dr. César tá aqui e ele vai falando vários temas tratados na revista, também em videoaulas que estão disponíveis no NT Play. Então ntplay.com, você entra lá e tem as videoaulas à sua disposição, tá bom? Então, é isso. Alana, vou dar essa aqui de presente. Tá aqui, ó. É sua. Obrigada. Dá uma olhada aí, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Parabéns, gente. Parabéns pelo trabalho. Incrível. Que legal. Alana, vamos lá. A gente tá falando hoje nesse episódio aqui, inclusive, sobre autocuidado. Sim. Né? Aí, assim, você é influencer, você é Instagram, né? Nesse trabalho de influência, TikTok, milhares de seguidores. A gente sabe que produzir conteúdo no digital, às vezes parece que é uma coisa simples, né? Que a pessoa faz com muita tranquilidade, mas não é bem assim, né? Tem que se pensar muito no conteúdo, aí analisar se, né, conseguiu atender aquela demanda da audiência, não, então vamos por outro caminho. Daqui a pouco a gente tá pensando muito de o que eu vou postar aqui, o tempo todo, né, buscando uma pauta para levar lá. Além disso, você também atende pacientes. Agora, não, mais. Deu uma parada. Dei uma parada, mas eu tenho uma clínica hoje que a gente atende mais de 1.000 pacientes por mês. Então, o meu foco mais hoje é em produzir conteúdo e eu atraio, através desses conteúdos, pessoas que querem fazer terapia e aí a gente tem uma equipe de psicólogas que atende. Então, desde o nascimento do bem, eu dei uma diminuída nesse fluxo, porque atender demanda muito, né? Eu não ia conseguir fazer essas duas frentes ao mesmo tempo. Mas tô sempre em contato com a clínica de alguma forma. Sim. Então, aí nessa vida muito agitada, tem inclusive maternidade aí, que é uma coisa linda, mas que também consome muito, né? De tempo, energia e tudo mais. Como é que você se organiza para conseguir cuidar de você mesma? Sim, muito bom. Até a gente veio no caminho hoje conversando, a Bia trabalha comigo e ela tava falando, né? A gente queria que você aparecesse mais. Agora você tá lá em Floripa e aí às vezes você dá uma sumida e tal. E assim, eu tenho nesse momento justamente buscado reorganizar a minha vida para que eu possa trabalhar, mas cuidar dos meus filhos, cuidar da minha saúde. E tem algumas coisas que a gente não vai conseguir fazer da forma como a gente gostaria ou idealmente precisaria fazer. Então, quando eu comecei na internet, né, eu me formei em 2018, e eu comecei a usar muito o Instagram na época para falar sobre a psicologia, falar sobre saúde mental e conseguir através disso ali meus primeiros pacientes. Era a minha forma de divulgar meu trabalho. E aí logo em seguida veio a pandemia, então as psicólogas tinham muito preconceito ainda com essa coisa do online, de falar, e eu fui fazendo isso. E aquilo foi dando muito certo e foi uma época, alguns anos ali, de 2018 até 2021, até 2022, em que eu apareci muito, fazia muito conteúdo, gravava muita coisa e foi muito bom profissionalmente falando, mas era um ritmo que quando meu filho nasceu em 2022, eu precisei reavaliar minhas prioridades, né? Então teve ali, principalmente na época que eu atendia muito, né? Momentos em que eu desequilibrei um pouco, ficava mais ansiosa, ficava um pouco esgotada, então tinha que dar uns passinhos pra trás. Hoje eu consegui desenhar minha vida, não que eu não fique cansada, mas de uma forma em que eu coloco os limites que eu preciso
e tenho sim o meu tempo ali de trabalho, mas coisas que são inegociáveis hoje, que é o meu tempo com a minha família, que é o meu tempo para cuidar da minha saúde, fazer o meu exercício, cuidar da minha alimentação. E isso, de alguma forma, assim, vai ter a demanda. O mundo sempre vai demandar muito, né? No Instagram, na internet, tem, mas hoje eu entendo que, assim, isso é o que eu tô disposta a fazer, esse é o que eu tô disposta a mostrar, e eu vou fazer o meu melhor dentro disso. Porque, inclusive, assim, tenho diminuído muito o tempo que eu fico nas redes sociais, que é uma coisa que legal. no meu mestrado, inclusive, eu estudo muito sobre o uso excessivo de telas. Agora eu tenho filhos, então não tem como eu querer controlar o uso deles se eu uso demais. Então, na minha casa, a gente tem buscado, assim, um estilo de vida mesmo que seja mais saudável para todos nós. E isso inclui diminuir consideravelmente o uso. E aí, o meu trabalho, ele é assim, eu vou lá e posto, mas eu não fico não nessa noia aí de ficar vendo já fui muito assim, já foram fases, né, quando a empresa estava começando, quando eu tinha meus pacientes. Agora é um momento em que é isso que eu faço, toda terça tem meu episódio lá, e aí o trabalho tá indo, graças a Deus, Legal. tá dando fruto. Agora, Lana, a gente tem um público muito diversificado e as pessoas têm a tendência de ver um podcast, ver um programa de TV e pensar, poxa, é muito fácil para essa pessoa que já é quem é e conseguir manter uma vida regrada, uma pessoa que consegue manter uma constância no autocuidado. Sim. Mas nem sempre foi assim. Aham. E também hoje você abre mão de algumas coisas, como você mencionou, mas outras vão surgindo. Na prática, como é que a gente conseguiria ajudar as pessoas que nos ouvem e nos assistem? Como é que essas pessoas conseguiriam buscar se desafiarem para fazer com que isso se torne de fato uma prioridade? Como você disse, sempre vão existir muitas coisas, muitas demandas de todos os lados, mas como que as pessoas conseguiriam entender o que é prioridade e como fazer com que isso de fato seja uma realidade no dia a dia, por exemplo? Como é que isso é para o seu dia a dia também? Você falou uma coisa interessante, que é sobre as fases que a gente vive, né? Então, claro que vão ter momentos em que é uma fase da vida em que você vai trabalhar mais, talvez. Em que você ainda não casou, você ainda não tem filhos. Você vai se disponibilizar, talvez, naquele momento, a colocar o trabalho em um lugar como prioridade. Mas a vida vai passando e as prioridades precisam... A gente precisa ir organizando. E ninguém vai fazer isso pela gente, né? Ninguém vai chegar pra você e falar, olha... Você tá com muito trabalho, não vou te pedir mais nada. A gente vai precisar fazer essa avaliação e gerir o nosso tempo, gerir a nossa energia, entender, bom, eu não posso agora me dar o luxo de trabalhar menos. É uma fase da minha vida em que eu preciso fazer isso, ok. Mas quais são as coisas que vão ser inegociáveis? Perfeito. É um tempo, uma noite na minha semana em que eu preciso ficar com a minha família, ficar com a minha esposa. É um sábado em que eu não vou, né, vou realmente descansar, eu não vou fazer outras coisas. Então, são limites que ninguém vai colocar pela gente. E dependendo da fase, dentro do que é possível, sempre dá pra gente conseguir cuidar da gente, né? Claro que às vezes a gente vê uma rotina de uma pessoa que é utópica, nem todo mundo vai conseguir acordar, faz 1 hora de exercício, e faz isso, e faz aquilo, e vai pro spa, e tem, até foi um dos episódios que eu gravei esse ano, que era essa cultura de wellness, que tá muito nessa cultura do bem-estar, que tá sendo muito comercializada mesmo, né? Então, assim, uma ênfase demais no bem-estar, e as pessoas que não conseguem fazer toda aquela lista, que seguir aquele script de autocuidado gigante, fica frustrada. Mas a realidade é que muitas pessoas não vão conseguir fazer isso, né? Não tem como comparar a minha rotina hoje de mãe e a minha rotina com alguém que trabalha, por exemplo, com fitness, que malha todos os dias, 1, 2 vezes por dia. Eu não vou conseguir fazer isso. Mas na minha realidade, o que eu consigo fazer para cuidar da minha saúde, para cuidar da minha vida espiritual, para cuidar da minha família, cuidar do meu casamento, ser fiel no meu trabalho também, mas não deixando com que o trabalho seja, né, tudo e consuma todo o resto. Porque hoje o que a gente mais vê, assim, os problemas de saúde mental são a maior causa de afastamento do trabalho nos últimos 10 anos. Então a gente tem visto muitas pessoas, né, com burnout, esgotamento emocional, e pessoas que infelizmente acabam tendo que ser afastadas, assim, por um atestado, porque elas não conseguiram gerenciar bem o estresse que faz parte da vida de todo mundo.
Então, o estresse, todos nós, né? É difícil a gente encontrar alguém que não fala que a vida tá corrida, que tem muita Sim, coisa, claro. que tá cansado. Mas o que vai diferenciar isso de uma pessoa que adoece é o mau gerenciamento desse estresse. Que é um estresse crônico sem descanso, sem autocuidado. Então, se eu não tenho tempo para me reabastecer, mesmo que isso não consiga ser a frequência que eu gostaria, mas pelo menos uma vez na semana, eu realmente descanso, eu realmente me conecto com coisas que são importantes para mim, para além do trabalho. Se isso não acontece, aí a gente vai inevitavelmente ter consequência disso lá na frente. Eu tô vendo você falar aqui e tô imaginando o pessoal em casa acompanhando e falando, gente, que ótimo, porque ela é super bem resolvida, né? As coisas estão todas aí muito bem estruturadas, eu me organizo desse jeito, consegui isso, entreguei, não consegui, não é o meu momento, não é essa demanda. Aham. É assim mesmo? E outra coisa até, porque o quanto que de repente produzir esse tipo de conteúdo te ajuda a, inclusive, organizar a sua vida, as suas emoções, porque você pesquisa, você ensina para as pessoas, você acaba buscando esse conhecimento. Tá. Isso acaba também chegando para você, né? É inevitável, eu busco, claro, sempre aplicar tudo que eu ensino. Isso não significa que eu seja um modelo em todas as coisas. A ser Porque seguido. é pesado É. isso, né? Quando eu tive meus filhos, eu falei, nossa, eu sei todas as necessidades que a criança precisa ter, eu vou atender fase do tudo. desenvolvimento. Os meus filhos, sabe, não vão ser traumatizados com nada, eu sei. E aí, né, foi pra mim, a realidade chegou. bateu e eu vi que só a teoria não tem como, a prática é muito diferente. Mas assim, o que eu tava conversando justamente isso hoje no caminho, ela tava fazendo umas perguntas, esse tempo eu acabei de me mudar, faz 3 meses, a gente mudou, e foi um período de adaptação pra todos nós, embora uma mudança muito legal, pra uma cidade que a gente ama, perto da família, muda tudo, né? E os meninos sentiram, a gente teve que se organizar, e eu fui de uma realidade de muito trabalho, até novembro eu trabalhei muito, tinha uma estrutura, né, de escolinha do filho, funcionário em casa, toda a minha vida, assim, fluía, né, bem, até que bem, e quando eu vou pra lá, eu não vou pra uma casa, eu morava no apartamento, não tinha ajuda com nada, o dia inteiro com os dois, meu marido trabalhando, e eu vi assim, eu falei, meu Deus, eu era uma mãe paciente porque eu tinha muita ajuda, que agora eu tô vendo que é a realidade de uma mãe que não tem Rede de ajuda. apoio. Então é fácil, às vezes, a gente, da nossa realidade, com privilégios, né, falar, nossa, eu sou uma mãe paciente, eu lido... Claro, porque eu tinha muita ajuda, eu tinha poucas horas ali, antes do meu filho ir pra escola, quando ele voltava, e não tô julgando pessoas, porque essa era a minha realidade. Mas eu me vi num momento, esses últimos meses, muitas vezes falando, Senhor, eu achava que eu era uma boa mãe, mas eu tô impaciente, eu tô, né, dando grito, que eu nunca tinha me visto gritar. Isso eu nem falei nem no Instagram ainda, mas é uma coisa que daqui a pouco eu vou compartilhar, porque foi bem processada agora, né? Mas foram meses de falar que eu falei, eu queria ter mais filhos. Eu falei pro meu marido, acho que eu não tenho capacidade de ter mais filhos, porque assim, eu tô enlouquecendo com eles dois só. E aí a gente foi conversando, né, de não tomar decisões, primeiro de tudo, não tomar decisões em momentos de turbulência, né, porque era um momento de adaptação pra todo mundo, e aos poucos agora voltou a escolinha, agora eu consegui uma pessoa pra ajudar em casa, então as coisas vão passando, mas como psicóloga naquele momento, humanamente, claro, me vi com essas emoções todas, mas aí onde que entra a psicologia? Eu consigo choro ali, tenho o meu momento, mas eu consigo depois disso fazer o que eu falo para meus pacientes, falo para meus ouvintes todos, né, fazer um zoom out, olhar aquilo de fora e vamos pensar, o que é verdade sobre isso? Porque o pensamento que vinha eu sou uma péssima mãe. Mas isso não é... Aí depois de um tempinho a gente olha para aquilo e fala, calma, eu posso não ter sido uma mãe que eu gostaria hoje, mas eu sou uma boa mãe, eu tô me esforçando. Quais são as evidências disso, né? E aí eu começo a organizar esses pensamentos. Aí eu acho que a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, me ajuda muito nesse sentido. Então, obviamente, tenho meus momentos, como todo mundo, mas já tenho uma jornada de vários anos de autoterapia, que a gente fala na TCC, né? Que é essa capacidade que a gente vai desenvolvendo de analisar os nossos próprios pensamentos, de organizar as nossas próprias emoções, de pedir ajuda quando necessário, de olhar para aquilo que está no meu controle, aquilo que não está. Então, essas são ferramentas que eu tenho no meu bolso e que eu faço bom uso quando preciso. Não sem antes, às vezes, dar uma surtada com qualquer pessoa, né? Mas eu acredito que sim, pelo menos o feedback que eu tenho das pessoas que convivem comigo é que eu consigo fazer isso bem. Legal. Mas é óbvio que entre 4 paredes em casa, gente, todo mundo tem momentos difíceis, né? Claro. Claro, normal, né?
Agora, é bem legal ver hoje onde você já chegou e, sem dúvida, o quanto você ainda vai crescer e se desenvolver. Mas você um dia foi uma recém-formanda, como você mencionou. Claro. Você foi uma iniciante na profissão. E a gente tem um grupo também de pessoas que estão começando uma carreira. Como é que você chegou onde você chegou hoje? Como é que foi o início da sua trajetória? Hoje a gente comentava aqui antes de começar a gravação, minha esposa e eu, nas férias passadas, a gente fez uma viagem de 18 horas. Nossa. Só nós dois no carro, e aí, hora música, hora podcast. E aí, eu confesso que eu não te conhecia pessoalmente, mas eu ouvia bastante. E é muito legal o conteúdo que você produz. Mas como é que foi esse início? Veio uma ideia do além, tá, eu vou fazer isso, já chegou bombando. Até essa coisa de redes sociais, né? Porque você falou que tinha saído da faculdade e começou a trabalhar com internet. Pois é. Eu imagino, faculdade ainda. Na faculdade. Eu imagino que naquele momento, Aham. você não imaginava, né? Milhões de Nunca. seguidores e tal. Nunca, muito menos a ideia do podcast. Então, assim, quando eu tava na faculdade, eu tinha vontade já de clinicar e tudo mais, e eu comecei, a primeiro pensamento assim, como que eu vou divulgar o meu trabalho? Eu vou sair recém-formada, eu não tenho, né, não pode atender amigos, familiares, vou atender quem? Onde que eu vou divulgar meu Tem trabalho, isso, né? E aí Esse é o desafio da psicologia, né? e de várias outras áreas. de várias outras áreas, a gente começar, e a gente não estuda na faculdade como que a gente vende nosso trabalho, como que a gente precifica, como que a gente faz. E eu sempre gostei muito, desde criança, de escrever. Legal. E na época de faculdade eu tinha blog, eu fazia textos e tudo mais. E aí, nesse processo, eu já usava Instagram. E eu falei, bom, eu acho que eu posso começar a falar um pouquinho das coisas que eu tô estudando na faculdade. Então, no último ano todo, eu já comecei a fazer isso para pessoas que me conheciam. Muito Eu tinha, tipo, 600 seguidores na época, que eram meus amigos. Os meus posts, a minha mãe comentava, era meu marido. Era essas pessoas. Mas tinham pessoas que falavam, nossa, que legal, fez sentido para mim. Eu lembro que o primeiro story que eu gravei era sobre propósito, aí falei daquele Ikigai, né? O que você é bom em sim. fazer, suas habilidades, seus Lá em Okinawa, interesses. né? Que é uma das Blue Zones do mundo. Então foi o primeiro story que eu gravei na época, e era isso, compartilhar aquilo que eu tava estudando. Mas pro finalzinho da faculdade, eu comecei a ser mais intencional em falar que, olha, daqui a pouco eu vou começar a atender, se você conhece alguém que gostaria de fazer terapia. E aí eu lembro que nesse processo, quando eu formei, eu tinha umas 5, 10 pessoas numa lista de espera. Então foi muito legal. Então foi aquele conteúdo que eu fui fazendo. Aí era assim, o primo da amiga, não sei o que, pessoas que vieram por ali. E aí logo que eu formei, comecei a atender essas pessoas. E pelo Instagram mesmo, começaram a vir pessoas que eu não me conheciam. Era uma época que não era muito comum psicólogas fazendo conteúdo no Instagram. Isso pré-pandemia, né? Depois da pandemia a coisa abriu. Hoje tem muitas psicólogas né, relevantes que fazem isso. Então, o que começou a acontecer foi, a minha agenda foi enchendo, depois eu comecei a ensinar psicólogas a produzir conteúdo, então acho que essa minha habilidade principal, que ajudou a talvez o conteúdo chegar a mais pessoas, era conseguir trazer a psicologia para a vida das pessoas mesmo. Então, as pessoas tinham muito um tabu ainda. Como que a terapia funciona? Como que é essa psicóloga? O que ela faz? Ela ouve? Ela faz o quê? E aí eu vinha trazendo linguagem para isso. E aí a minha agenda encheu e depois disso a gente começou a falar com psicólogas, ensinar e tudo mais. Eu tinha aí curso online, comecei a fazer várias outras coisas para não depender só do consultório individual. E o podcast, que hoje é o meu maior alcance, é o lugar onde eu consigo realmente ter um alcance de pessoas que nem sabem quem eu sou, assim, escuta só a minha voz mesmo. E aí ele veio com uma ideia, o meu marido, assim, acompanhava muito podcast de fora, isso lá em 2019 ainda, e ele falou, olha, isso é uma tendência forte, porque você não começa, você abre o celular e começa a gravar, bota lá, e eu fui com o celular mesmo, ia botando de vez em quando, tal, e aí, do nada, sei lá, eu fui convidada para um podcast e me falaram assim, você viu que o seu tá no top 150 na época? Eu falei, sério? Eu nem sabia quem ouvia, porque a gente não tem ali no Spotify um feedback, né, de quantas pessoas estão ouvindo, métricas, eu nem via isso. E aí, depois começou 2021, a top 10, eu falava, gente, não sei o que tá acontecendo. Então, assim, nunca imaginei isso. Eu, claro, queria ser uma psicóloga bem-sucedida, eu queria ajudar as pessoas, queria sentir que o meu trabalho fosse relevante, mas as coisas foram caminhando para um lugar que eu jamais imaginei. E foi uma das coisas que eu sempre falo, eu acho que eu fui muito boa em começar
sem ter todos os recursos Perfeito. e começar a compartilhar mesmo quando eu sabia pouco. Se eu for ouvir hoje os meus primeiros episódios, os primeiros conteúdos que eu gravava, era coisa que eu tinha acabado de ler num livro, eu ia lá e falava. Então, as pessoas hoje em dia, elas têm, às vezes, uma autocobrança e um perfeccionismo muito grande, né? Para eu começar, eu preciso ter todos os equipamentos, ou eu preciso saber muito sobre um assunto. E, na verdade, assim, o pouco que a gente sabe, para alguém que não sabe nada, pode fazer muita diferença, pode ajudar. Um conteúdo que é simples, hoje todo mundo tem um celular, você pode gravar, tá bom, não vai estar o melhor, né, assim, o som sonoro não vai estar perfeito, mas dá pra fazer, entende? Então, uma das minhas qualidades, eu acho que eu não sou nada perfeccionista, e aí eu acho que isso ajudou a coisa a ir, Legal. e foi indo, assim, hoje a gente faz com uma qualidade bem melhor, mas Muito bom. não começou assim. E essa história de que você era insegura no começo? Porque hoje você se comunica super bem, mas nem sempre foi assim também. Sim. Como é que você superou isso e como é que você se jogou pra começar a fazer esse trabalho antes mesmo de ter vencido Sim. completamente, né? Sim, quando eu comecei no Instagram, inclusive, eu falava só sobre autoestima pra mulheres, assim, porque era um tema que eu tinha, né, vivido na pele, a baixa autoestima, insegurança, estudei muito sobre isso e queria ajudar outras mulheres nesse caminho também. Então, eu fui uma adolescente, assim, eu tive toda uma história que foi o meu primeiro episódio de todos, se vocês ouviram, que era a história do perdão, Eu vi. porque foi a grande chave, assim, que, claro, aí acaba intersectando com a minha vida espiritual, não tem como, e quando eu vou gravar um conteúdo assim, eu falo isso brevemente, né, não escondo de ninguém que tem essa vida, essa parte espiritual que me ajudou muito, mas eu vim de uma família de pais separados, meus pais, a forma como aconteceu essa separação me deixou muito magoada, então ali foi desde os meus 5 anos já uma crença de rejeição, de abandono, e aí eu cresço assim e vou pra minha adolescência uma criança muito insegura, com muito medo de ser rejeitada em amizades, com uma autoestima muito baixa, por uma série de fatores, mas assim, eu tinha realmente muito problema com a minha autoimagem. Eu tive na minha adolescência um princípio de bulimia, então várias coisas da minha adolescência foram, assim, bem difíceis em relação à autoaceitação, em relação ao meu amor próprio. E eu não era uma criança, adolescente tímida, mas era muita insegurança, então não é que eu, assim, falar em público não era uma coisa que eu tinha muito medo, mas eu tinha muito medo de ser rejeitada, de fazer isso mal, e me cobrava muito. E aí, durante a faculdade de psicologia, então eu fui, na minha adolescência, teve um processo da minha conversão, e aí sim, assim, a minha relação com Deus, muitas coisas foram curadas, foram tratadas, mas ainda tinha muitas questões que aí, estudando a psicologia e fazendo terapia durante a faculdade, eu fui entendendo sobre mim, e junto, paralelamente à minha vida espiritual, a minha vida emocional foi progredindo, eu fui melhorando, eu fui entendendo muita coisa, e claro, quando eu comecei na internet e tal, ainda tinha muitas inseguranças, mas já tinha vencido muita coisa. Então, eu fui ganhando segurança na medida em que eu fui fazendo e ia vendo o feedback das pessoas. E claro que vieram críticas também, mas então, assim, eu já tava num momento que eu consegui ir mesmo com medo. E eu falo muito sobre isso até no podcast, né? A gente enfrentar o nosso medo, a gente vai, claro, dando pequenos passos. A gente não tem como ir do 0 ao 100 do nada, porque senão a gente pifa, né? Mas eu consigo ir dando pequenos passos, mesmo com medo, e no caminho a gente vai construindo mais segurança. Então, eu até falo isso, assim, se fosse na época de escola, olhar na minha classe e falava assim, quem que vocês acham aqui que vai trabalhar um dia com comunicação, vai ter um podcast, vai ter... Eu seria, assim, uma das... Não a última, né? Mas seria uma das a pessoa ia falar pouco provável. Tinham pessoas muito mais, né? Aluna de destaque, uma pessoa muito mais extrovertida, muito mais confiante. Mas eu acredito que teve muita mão de Deus, com certeza. E teve muito também da minha fidelidade diária, sabe? Eu tenho isso agora, eu vou fazer isso. Não vou ficar pensando o que vai acontecer. Não ficava pensando muito, assim. Meu marido, ele é muito sonhador. Ele disse que já vivia, já que eu ia ser um grande sucesso. Falava, eu vou fazer isso, é pra fazer isso. Isso vai ajudar alguém? Vou ser fiel com isso, com o que eu tenho agora. E as coisas foram dando fruto, graças a Deus. Legal. E poderíamos estar falando com uma engenheira aqui agora. Pois é. É verdade. Momento curiosidade, né? Já estamos aproveitando aí, entrando na sua infância. Que história é de engenharia? Então, gente, eu cresci com pais que eles são professores universitários, concursados. Então, a estabilidade, a segurança eram coisas muito importantes. E aí, na época, assim, eu queria fazer engenharia civil,
Não sei por quê. Eu achava que era uma profissão. Tinha pessoas assim, conhecidas que eram engenheiros. Eu achava, é uma profissão que eu provavelmente vou ser bem sucedida, vou ter uma estabilidade, uma segurança. Eu era boa em matemática, meu pai é professor de matemática. Geralmente psicólogo, o pessoal da área de humanas gosta, assim, né? Não vai muito. Então, eu gostava. Eu gostava. E meu pai é professor de matemática. Então tinha essa ajuda ainda. Então eu fui aí eu não passei pra engenharia civil, mas fui pra segunda opção lá na Federal de Santa Catarina, que eu também me formei em psicologia lá, e era engenharia de alimentos. E aí, na época, eu era muito nova, entrei com 16 anos na faculdade. E aí a minha mãe falou assim, vai, experimente. Não era pra engenharia civil que eu queria, mas é uma engenharia também. Fui fazer, e aí eu ia bem, sabe, nas matérias álgebra, cálculo. Lembro que meu pai me ajudava, assim. Mas a hora que eu comecei a ver a realidade da profissão, lembro que a gente foi uma viagem pra uma indústria de laticínios, assim. E aí, chegando lá, eu sempre fui, assim, vaidosa e tal, né? Eu tinha um cara, assim, na fábrica, com umas botas de açougueiro, andando, assim, a fábrica toda molhada. E aí, esse aqui é um engenheiro de alimentos, me apresentaram, né? Eu falei, gente, eu não me vejo fazendo isso, não. Claro que não é só isso que o engenheiro faz, né? Provavelmente tem outras áreas. Mas naquele momento eu comecei a me questionar se era aquilo que eu queria. E aí eu era muito nova, né? Então, não conhecia psicologia, nunca tinha feito terapia. Comecei a me questionar o que realmente gostava. E aí foi um momento de começar a investigar isso. E aí vi a área da saúde que tinha mais a ver comigo. Porque embora eu gostasse de cálculo, eu sempre gostei de ler, de escrever. E eram coisas que eu não ia usar na engenharia. Então, eu comecei a fazer uma investigação mesmo, me conhecendo mais. E ainda bem que mudei, deu tempo. E mudei pra psicologia. E aí, Você fez 1 ano e meio, né? Eu fiz 1 ano e meio de engenharia. E aí, depois eu mudei, comecei bem nova. Então, deu tempo ainda de recuperar o tempo. Logo, não é um problema. Se alguém começou um curso e não tá feliz naquilo, não tem por que continuar sofrendo, insistindo em algo que não vai se realizar. E é uma idade, né? A gente é tão novo pra escolher uma o que a gente quer fazer muito pro resto da grande, vida. né? Então, a gente fala com os nossos filhos, assim, de não ter essa pressão pra entrar pra faculdade. E hoje em dia tem tantas formas de trabalho que não necessariamente você precisa ter uma profissão formal, uma faculdade formal. As coisas estão mudando muito, né? Sim. E você ainda teve essa experiência em casa, porque você tinha 2, né, profissionais que tinham ido pro mercado, professores e tal. Mas hoje, inclusive, se trabalha essa coisa, né, de você se conhecer mais para poder escolher a sua profissão, né, essa coisa do vocacional tá em alta. Isso não era tão comum antigamente, né? As pessoas, inclusive, de uma geração onde os pais não tinham feito faculdade, isso era muito comum aqui no Brasil, e você tinha que tomar essa decisão muito no escuro e muito novo. É uma hora de tomar uma decisão que talvez vai ser a sua decisão pro resto da vida, e você toma essa decisão ainda muito novo, né? A nossa geração é muito privilegiada nesse sentido, né? Porque as gerações passadas, se a gente for olhar, eu estudo muito essa questão da geração Z, dos millennials, a gente vê que não era uma opção você se conhecer e querer buscar uma coisa que tenha a ver com você. Então, os meus pais foram essa geração, a primeira que fez faculdade na família, né? Os pais deles já não fizeram e tinha aquela coisa, a profissão era sobrevivência. E muitas vezes ele trabalhava naquilo que os pais também trabalhavam, era o negócio da família. E aí os meus pais, que eles são jovens, eles já tiveram a oportunidade de fazer faculdade, mas não de escolher muito. Eu lembro que a minha mãe é historiadora. E ela fala, é a faculdade que dava pra fazer, a primeira que é a mais fácil. E tipo, era que dava, que eu tinha que ser pública, né? E foi a que deu. Meu pai também não tinha nem se falava muito de autoconhecimento. Não. Então a gente pula agora para uma geração, e aí isso também tem suas problemáticas, né? Que às vezes, a gente ficar muito no campo das ideias e da vocação e pensando demais, e às vezes tendo pouca utilidade prática, né? Porque tem pessoas que vão ter uma vocação clara, outras vão ter que descobrir muito no caminho, tentando, experimentando. Então, são essas mudanças geracionais, assim, que a gente tem coisas para aprender também com o passado, né? Legal. Vamos falar de um ponto que você trouxe aqui. Você falou que em algum momento da sua vida a espiritualidade te ajudou muito. Talvez por algum tempo você não falou nas suas redes sociais exatamente sobre isso, mas você tem um vídeo, eu não sei se foi o podcast, mas são 9 minutos de conteúdo, você respondendo uma pergunta de psicólogo pode ser cristão? Responde pra gente, psicólogo pode ser cristão? E
E como é a tua espiritualidade hoje na sua vida e também dentro da sua profissão? Sim. Quando eu comecei na rede social, tinha muito esse tabu, assim, do psicólogo ele ser um ser neutro, que ele não, assim, até isso vem muito da psicanálise, de algumas linhas, né? Eu aprendi na faculdade mesmo, assim, psicólogo, você não fala se você é casado, se você não é. Ali no consultório, se você vê um paciente seu na rua, você atravessa pro outro lado, você foge. Ou seja, não pode saber nada da vida desse psicólogo, ele é apenas psicólogo. Mas isso vem sendo desconstruído muito, né? E ainda bem, porque é uma profissão que depende muito do vínculo. E o vínculo, ele se cria nessa conexão, né? Muitas vezes de pontos em comum mesmo. E então, quando eu me tornei psicóloga, eu já era uma pessoa que já tinha a minha história, as minhas crenças, os meus valores, meus ideais. Então, assim, não sou uma psicóloga cristã, eu sou cristã e eu me formei psicóloga. Minha profissão é essa é a minha religião, assim como eu posso ter uma visão política, eu posso ter muitas outras coisas. Não vai deixar de ser a Alana a partir do momento que pegou o diploma. Exatamente. Então eu sempre diferenciei muito isso e no meu Instagram sempre quis ser muito humana. Esse Instagram não é da psicóloga Alana, é da Alana. Eu tenho objetivos profissionais aqui, por isso tem coisas que não cabem misturar com o conteúdo. Mas se a pessoa quer saber quem eu sou sou esposa, eu sou mãe, eu sou cristã, eu tenho uma história que vai além da psicologia. E isso não significa que ali no setting terapêutico, atendendo um paciente, que eu vou usar a minha religião para aquilo. Então eu fui aprendendo também muito na prática que a psicologia então é uma ciência, eu tenho ferramentas, eu sou amparada por uma teoria, e quando eu tô com o meu paciente, eu uso disso. E quando eu tô na minha vida, na minha igreja, eu vou usar a Bíblia, que é aquilo que eu acredito. Quando eu estiver aconselhando alguém num lugar informal, eu vou usar os dois se eu quiser. Eu vou falar, olha, a psicologia pode te ajudar nisso, e a Bíblia diz isso, eu vou fazer isso. Então é eu saber esses papéis que eu exerço e os lugares propícios para que eu possa trazer aquilo que eu acredito. Então, para mim, é muito, muito claro, assim, isso. Então, muitas pessoas até que são cristãs falam, eu tenho medo de fazer faculdade de psicologia, porque aí eu vou ser confrontada naquilo que eu acredito. E, de fato, se você não tem uma boa cosmovisão, se você não entende muito aquilo que você acredita, a sua visão de mundo, quem é Deus, se você não conhece a Bíblia, não é nem que a faculdade vai te fazer mudar, é que o ambiente da faculdade vai te fazer pensar sobre muita coisa. Né? Você vai ser confrontada com muitas questões e com outras visões ideológicas, e se você não souber bem o que você acredita, você vai ser influenciado, e aí, sim, muita gente se perde nesse caminho. Então, eu fui fazer faculdade no momento em que eu já estava com a minha fé mais consolidada, e pra mim era muito claro, assim, o que fazia sentido, o que não fazia, e depois que me formei, a mesma coisa. Então, aqui, como psicóloga, sempre busquei ser muito, assim, ética nesse sentido. E lá no meu Instagram, se a pessoa me faz uma pergunta sobre a minha fé, então eu sempre abro esse parênteses. Olha, eu tô falando aqui como Alana, isso aqui é o que eu acredito, mas eu evito fazer pra não causar não misturar isso, assim, entendeu? Essas duas na cabeça estações. Mas claro, respondendo a pergunta, um psicólogo, ele pode ser cristão, assim como ele pode ser ateu, assim como ele pode ter outra religião, e o que a gente é ensinado na faculdade, o que é que a gente precisa separar isso, mas não é o que acontece sempre. Por isso que até tem uma polêmica assim, um cristão, ele pode procurar um psicólogo que seja cristão? Ou seja... O paciente, ele pode fazer o que ele quiser. E eu, como paciente, já fui atendida por pessoas que não eram cristãs e que foram sempre muito éticas e ouviram a minha visão e a minha história e respeitaram. Como também já fui em pessoas cristãs, que também foi muito legal. Mas acontece dos dois lados, sabe? Às vezes profissionais cristãos que também misturam, profissionais que não são cristãos que também vão misturar. Então a gente precisa ter essa maturidade para escolher o profissional que a gente quer e entender se aquela perceber se a terapia tá fazendo sentido, se aquilo ali tá me fazendo mal, se tá questionando os meus valores. E aí existem muitos profissionais para procurar, né? Legal. Agora, eu aproveito esse gancho com relação à religião, até porque nós, como cristãos, a gente lida com pessoas que pensam, que entram em conflito com relação à terapia. Porque a gente vê na Bíblia mostrando a importância de um ser superior que conduz a nossa vida, as nossas escolhas, enfim.
E aí entra o conflito interno para um cristão. É realmente necessária a terapia se eu já tenho esse ser superior sobre a minha vida que conduz os meus passos, as minhas decisões? Eu realmente preciso ainda de ajuda externa, de um profissional, de um psicólogo, de terapia? Isso é realmente necessário? Como é que a gente responde? Porque a gente tem um público grande de cristãos, de religiosos, que ainda entram nesse conflito. E é ainda uma realidade, né? Ou seja, né, a primeira pergunta foi, um cristão pode ser psicólogo? Aí agora, o cristão pode fazer terapia, pode fazer né? terapia, muito boa. Assim, ó, a coisa que eu mais falo, que quebra na hora esse argumento, é se um cristão pode ir no médico? Exatamente. Uma pessoa com problema no coração, você é cristão, você pode procurar um cardiologista? A gente crê que Deus pode curar? Sim. Mas a gente crê também que Deus pode usar a ciência, que pode usar profissionais. Então, eu acredito que a psicologia, há muito tempo, ela entrou num lugar, assim, às vezes até meio místico, né? Uma coisa que... Ai, o que será que é feito ali? Mas hoje em dia, a gente vê a ciência avançando, os estudos de neuroimagem avançando, as neurociências. E a gente entende que existem problemas que são biológicos e que afetam as nossas emoções. São os transtornos mentais, muitos deles têm um fundo ali biológico. A gente entende que a medicação psiquiátrica, por exemplo, em muitos casos ela é necessária, assim como um medicamento para uma doença física. Não é porque a gente não consegue ver os problemas emocionais e os transtornos mentais que eles não existem. Então, como cristã, né, eu entendo que sim, eu vou buscar na minha fé esse consolo, eu vou buscar a cura, se eu creio dessa forma, mas que se eu tenho a possibilidade de ter profissionais que estudaram para isso e que podem também trazer por um outro viés essa cura, esse conforto, essa ajuda, não há nada na Bíblia que me proíba ou que me impeça disso, né? Perfeito. Então, acho que é muito entender o órgão, o nosso cérebro, esse órgão que também adoece. E para além da questão biológica, né, que eu acho que esse é um argumento muito bom, assim, porque a gente vê ali, né, nos estudos de neuroimagem, as questões como o cérebro realmente é afetado, como que é um cérebro de uma pessoa com depressão, ele é diferente do cérebro de uma pessoa que não tá com depressão. Mas para além disso, a gente tem questões que são relacionais, são questões que são de comportamento, Habilidades de sociais. habilidades sociais, são questões que a Bíblia traz muitas instruções, sim, mas que o ser humano é muito complexo. E se a gente pode ter um profissional que medie isso e que ajude a gente a se conhecer melhor, a conseguir se comportar de uma forma diferente, isso tudo é muito... Inclusive, eu falo uma coisa que eu estava até conversando esses dias, que é assim, muitos cristãos, eles têm então, muito conhecimento bíblico, eles podem ter uma maturidade espiritual bacana, né? Ai, cresci na igreja, eu já tenho uma experiências com Deus, eu sou um pastor, bacana. Mas a maturidade emocional, ela não se desenvolve ao mesmo passo que a da maturidade espiritual. E tem pessoas que têm uma maturidade espiritual, mas não conseguem viver os frutos disso, não conseguem ter um casamento bem-sucedido, não conseguem se relacionar, elas não conseguem parar no trabalho porque elas não têm maturidade emocional. E a maturidade emocional, uma das formas de você desenvolver isso é se conhecendo, é na terapia, e isso acredito que faz parte da vida que Jesus quer que a gente viva, uma vida abundante. E então eu sou super fã, assim, eu não acho que todo mundo precisa de terapia, realmente não acho, mas eu acho que ela pode beneficiar a muitos. Essa era inclusive a minha pergunta, porque a gente tá vendo um momento, graças a Deus, assim, de que a psicologia, a terapia tá muito em alta, as pessoas têm se conhecido mais, já até falamos aqui nesse episódio mesmo um pouco sobre isso, mas quando que é necessário fazer terapia? Porque tem aquele outro lado também, né? Você falou, nem todo mundo precisa. Mas tem um outro lado, já que a gente quebrou um preconceito, vamos quebrar outro aqui, né? De que terapia é pra gente doida. Terapia é pra quem tá extremamente doente mentalmente e emocionalmente. Então, a terapia é pra esse tipo de gente. Tanto que por muito tempo as pessoas, eu acho que até hoje ainda, mas essa coisa de eu faço terapia é uma coisa meio velada, não é todo mundo que diz, né? Sim, isso tem mudado, assim, as gerações mais jovens têm mostrado mais, né? Até fazendo conteúdo, grava até a sessão, mas isso é bem mais recente. Mas, de fato, assim, a gente, na psicologia mesmo, a gente vê na história da psicologia que as abordagens, elas vinham muito para tirar a pessoa de um lugar de sofrimento e trazer ela, digamos, para um ponto zero. Então, eu trago lá do negativo para o zero.
Mas a gente começou a estudar, nessas últimas décadas, muito sobre o bem-estar, a qualidade de vida, como que eu posso promover mais saúde mental, não deixar a pessoa no ponto zero, onde ela não tá doente, ela não tem nenhum transtorno, mas como que ela pode viver melhor, ser mais feliz. Então, estudos como da psicologia positiva, e que tem muita ciência envolvida com isso também, os estudos da felicidade, do bem-estar, né? Então, a prática da gratidão, por exemplo, que é uma coisa que a Bíblia fala tanto, agora a gente vê a ciência trazendo, né? O quanto isso faz diferença na vida de uma pessoa. Então, assim, você precisa de terapia se você de fato tem um problema que você não consegue, né? Às vezes eu já fui no pastor, eu já fui em muitos lugares, mas eu tenho um problema que eu não consigo lidar sozinha, emocionalmente falando. Se você também tem um diagnóstico, então às vezes a pessoa vai direto no psiquiatra, né? Ela recebe um diagnóstico, até recebe uma medicação, mas se ela não fizer terapia e ela não aprender a lidar diferente com os seus pensamentos, com as suas emoções, só a medicação ela não vai fazer esse milagre. Ela vai precisar aprender a se relacionar diferente com ela mesma. Então, eu acredito que esses casos são casos que a pessoa precisa de terapia. O caso de um diagnóstico, de um problema que já tá trazendo prejuízo para a vida dela, para as relações dela e que ela não tá conseguindo lidar sozinha. Agora, se às vezes a pessoa ela tá bem até, só que ela quer ajuda para ela fazer uma transição de carreira, ela quer ajuda para ela conseguir se comunicar melhor, ela quer ajuda para ela conseguir melhorar a relação no casamento, ela quer ajuda para às vezes para construir uma vida que faça mais sentido, se conhecer melhor, enfim. Essas coisas são aquele sair do zero pro positivo, né? Eu quero construir uma vida ainda melhor. A psicologia pode te ajudar. Não é a única ferramenta para isso. Às vezes você lê um livro, você fazer um curso, você fazer outras coisas também podem contribuir nesse sentido. Mas vão ter casos que ela vai precisar de um tratamento psicológico. E aí são casos em que realmente a pessoa vai ter que tomar essa decisão. Legal. Isso é realmente muito interessante, né? Perceber que de fato eu preciso de ajuda, eu posso chegar mais longe e com alegria, com prazer em viver. Porque hoje o ponto e por muito tempo se estabeleceu a ideia de, não, eu sou forte, então eu consigo lidar, eu tô sofrendo, mas eu vou continuar. Mas não é necessário esse embate contra algo que pode ser retirado, um problema que você tem, que você pode vê-lo de uma forma diferente, lidar com pessoas que você tem que lidar, mas como que isso pode ser mais leve? E eu acho muito legal a forma como você cuida ali do seu podcast, como você conduz, eu acho muito legal, porque você traz de fato coisas muito práticas, muito do dia a dia. Você mencionou algo que é muito interessante, porque hoje você tem dado às pessoas a possibilidade de ver a psicologia com outros olhos. Uhum. Porque por muito tempo ela, de fato, era algo inacessível para uma grande camada da sociedade. Era para pessoas ricas, para pessoas que tinham um alto nível de escolaridade, enfim. Uhum. Mas você consegue trazer muito conhecimento e você, pelas métricas que hoje você consegue analisar, ver a necessidade e a busca que as pessoas têm tido por esses assuntos. E aí você mencionou um ponto aí a respeito da misticidade por trás de tudo isso, né? E aí, como é que funciona uma sessão? E eu já ouvi muitas vezes isso, né? Tá, eu vou chegar lá e o que eu vou falar? Como é que eu vou me portar? E como é que vai ser esse negócio de eu vou me expor? E como é que ela vai ficar me julgando o tempo todo? Como é que é uma sessão de terapia? E até que ponto é benéfico para mim no processo também de cura emocional, essa questão de eu preciso me abrir realmente, eu preciso me tornar mais vulnerável para que o processo de cura aconteça. Como é que seria isso? Sim. Uma primeira coisa que você falou, a primeira parte, sobre a questão de buscar ajuda, né? Então, essas pessoas que se acham muito fortes, né? Tem muita dificuldade de demonstrar vulnerabilidade. Eu sempre falo, assim, buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, né? É muito humano e demonstra muita maturidade a gente chegar num lugar e falar assim, eu sou forte, mas eu vou precisar, nesse momento, dar um passo para trás, né? Porque a gente... tá tudo bem. E tá tudo bem, porque a gente romantiza, às vezes, esse sofrimento, esse esgotamento, né? Em São Paulo mesmo, a gente tem essa cultura, né? Todo mundo tá esgotado, todo mundo tá cansado, todo mundo... E não é bonito você ficar falando toda hora que você tá cansado, que é sempre uma correria, que você não tem tempo pra nada. Então, assim, para e reflete sobre a vida que você tá construindo e talvez vai ser a hora de buscar essa ajuda. E isso é um sinal, pra mim, assim, eu acho
as pessoas que convivem comigo, eu quero ter pessoas perto de mim que são pessoas que fazem terapia, que buscam ajuda e não que fica ali retendo, se escondendo atrás de às vezes de uma máscara de força, mas por dentro a pessoa tá destruída. Em algum momento isso vai estourar, né? Agora, sobre a segunda parte, que é o que é a terapia, como que é a terapia na prática, essa foi a pergunta, né? Então, tem muitas abordagens, você deve saber isso, né? Então, cada psicóloga vai ter o seu método. Então, vão ter abordagens que a psicóloga fala menos, escuta mais, que o paciente fica de costas, como lá no divã. Sim. Vão ter abordagens que a psicóloga interfere mais, fala mais. A terapia cognitivo-comportamental, e por isso eu gosto muito, porque quando eu fiz estágio em clínica na faculdade, era uma outra abordagem e eu mesma não sabia o que fazer. Eu ia atender e eu falava assim, não sei o que é pra fazer. Pra eu perguntar, o que eu tiver curiosidade eu pergunto, vou fazendo qualquer pergunta e depois pra onde vai. Era uma abordagem muito solta que pra mim não funcionava como psicóloga. Então a TCC ela me deu esse fundamento, assim. Então, eu entendo que existe ali o modelo cognitivo, que eu entendo que a forma... O problema que a pessoa vem me trazer sempre vai ter por trás um conjunto de crenças dela, os pensamentos dela, as emoções. Então, a psicoeducação da terapia, ela é muito legal, porque o paciente entende o processo. Então, você vai começar já na primeira sessão falando, claro, né? Por que você me procurou? O que te trouxe aqui? Bacana, a pessoa vai falar, você vai ter o acolhimento, você vai se conectar com ela, mas você vai explicar, olha, na terapia cognitivo-comportamental a gente trabalha dessa forma, esse problema que você tá me trazendo vem de crenças que você tem, no seu dia a dia você tem pensamentos automáticos que estão influenciando a forma como você se sente, que vão influenciar a forma como você se comporta. Então, para que a gente mude o seu comportamento, para que a gente lide com esse problema, a gente vai ter que dar uns passinhos para trás e a gente vai trazer esse inconsciente que a psicanálise trazia, né, como esse grande inconsciente, uma coisa assim, que aí vem, acho que um pouco desse misticismo, né? Mas o inconsciente, na verdade, ele se torna consciente na medida em que eu me conheço e que eu falo sobre isso com alguém e que essa psicóloga vai me ajudar a entender que crenças e que pensamentos estão por trás desses comportamentos, desses problemas. Esse mecanismo passa a fazer sentido também. Vai passar a fazer sentido. E ela vai sair da terapia e eu hoje faço isso, assim... Sempre, eu falo, o meu marido também, a gente tá, né, tipo, o que você tá pensando? Por que você tá sentindo assim? O que você pensou pra se sentir assim? Ah, não pensei em nada. Não, sempre tem algum pensamento que tá vindo. E esse pensamento, ele é verdade? Que evidências comprovam esse pensamento? Vamos questionar, vamos botar aqui. E a maioria das vezes os nossos problemas estão mais na nossa cabeça do que na realidade. A gente tem problemas reais, obviamente, mas muitos dos problemas que nos fazem sofrer e que nos causam ansiedade são pensamentos, distorções cognitivas. Até a gente estava gravando esses dias e alguém disse assim, a gente tem que parar também de acreditar nas mentiras que contam pra gente, a gente coloca aquilo como uma grande verdade. Muito bom. Né? Porque é isso também, não tem coisa que surge do nada na nossa cabeça, até tem, mas tem coisas que as pessoas disseram pra gente, às vezes lá, né, quando a gente era criança, e aquilo vem como uma verdade brutal, assim, e não precisaria, né? Exatamente, parte do processo da terapia e da maturidade da nossa vida adulta é a gente questionar essas verdades absolutas que foram ensinadas ao longo da vida, não só sobre a gente, mas sobre o mundo, né? Tem pessoas que às vezes vêm assim, não posso confiar em ninguém, né? Todas as pessoas tinha uma pessoa que eu conversei esses tempos atrás que falava assim, não, eu não faço amizade porque as pessoas não são confiáveis. Toda amizade, se eu confiar, a pessoa vai... E aí nossa, da onde que veio isso? Vai conseguir sobreviver como também. Você vai... Exato, não, porque minha mãe me ensinou assim. Então, eu nunca me abro, eu não faço amizade. Então, aí a gente vê uma verdade que era da mãe dela, provavelmente por dores e situações que ela passou. E ela passa pra filha e virou uma crença dessa filha. E aí, até o momento que a gente precisa... Olha, eu quero que essa crença continue regindo a minha vida, minhas escolhas. Ou será que existe uma outra forma de interpretar o mundo que possa me ajudar a construir a vida que eu desejo? Eu achei muito legal algo que você mencionou, que me fez lembrar de uma frase do C.S. Lewis que diz que o progressismo nem sempre é o fato de você continuar indo à frente. Às vezes o progressismo é você perceber que não está indo para a direção correta e voltar. O voltar é progresso também se você não estiver indo pela direção correta. Muito bom. Então, se você acha que não, eu aprendi assim, foi a minha vida inteira, meus pais não, é por aqui que eu vou.
Mas calma aí, nem sempre o fato de eu vou andar em espinhos, eu vou sair me batendo e me torturando porque eu consigo. Tá, mas nem sempre essa é a única e Exato. melhor opção para você. Então o progresso pode ser de Perfeito. realmente voltar e recomeçar. É isso, né? Voltando para a história do autocuidado, que é... Nem sei se é voltando, porque muito do que a gente falou Estamos aqui tá aí, né? Mas às vezes, quando a gente ouve a expressão autocuidado, parece que é muito uma coisa de beleza, né? Vou fazer lá o meu skincare, tá muito ligado a isso. Mas o autocuidado tem muito a ver com isso que a gente realmente está trazendo aqui, da saúde emocional, da saúde espiritual também, né? Por que não? E a gente tratou desse assunto. Mas a gente vive uma vida em sociedade muito agitada realmente, né? Muita gente, inclusive por uma necessidade, muitas vezes, financeira, numa Claro. correria muito intensa, muito insana. Nem todo mundo pode cuidar da família como gostaria, porque está fora de casa trazendo sustento para essa família. Essa, infelizmente, é uma grande realidade. Mas tem também aquelas pessoas que até têm uma condição, mas vivem a correria insana porque querem esse sucesso, alcançar esse lugar e tudo mais. Como é que a gente dá um primeiro passo para cuidar da gente? Acho que são muitos passos, mas acho que o primeiro deve ser o mais difícil da gente conseguir dar, né? Por onde você acha que a gente começa? Boa. Então, assim, falar de autocuidado, como você falou, às vezes vem esse preconceito, né? De parecer que é uma coisa fútil, de vir num lugar de egoísmo até, né? Não, eu cuido das outras pessoas, eu tenho muita gente pra cuidar, não tenho tempo pra cuidar de mim mesma. Mas a verdade é que, assim, principalmente pra quem cuida e gosta de cuidar, se a gente não olha pra gente primeiro... Né? Nem digo primeiro, assim, claro, por exemplo, eu cuido dos meus filhos, eles são prioridade, mas eu sei que se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar deles da forma como eu gostaria. Então isso precisa estar junto, precisa ser, assim, é uma premissa básica. E o autocuidado, pra mim, ele tem muito a ver com esse lugar de autorrespeito, até de autopreservação, sabe? Porque quando a gente não se cuida e não, como você falou, né? Não é esse lugar de um cuidado físico ou fútil, mas é um lugar de eu cuidar da minha energia, né? A minha energia é limitada, eu não vou conseguir me doar pra tudo ao mesmo tempo pra todas as pessoas. Então eu vou cuidar de mim também, é escolher bem os projetos que eu me envolvo, as pessoas que eu me relaciono, colocar limites nos meus relacionamentos, eu preservar a minha intimidade, né? Eu preservar a minha integridade física, não é qualquer pessoa que eu vou me envolver, que eu vou me relacionar. Eu preservar a minha integridade espiritual também, então envolve eu me cuidar no sentido de que eu preciso alimentar essa minha vida espiritual, né? Então, fazer o meu devocional, ter as minhas práticas, minhas disciplinas espirituais, é um ato de autocuidado também. Então, para que a gente possa começar a se cuidar, a gente precisa olhar para a nossa vida, olhar para aquilo que é, de novo, voltamos para a questão das prioridades e dos valores. Porque aquilo que é mais importante pra gente, que são valores essenciais, a gente precisa ter um olhar para aquilo. Eu não vou conseguir estar cuidando de mim se eu não estou cuidando das coisas que são mais importantes para mim. Então, por exemplo, a gente está falando aqui, né, da vida espiritual, para muitas pessoas isso é um valor importante, mas ela não está conseguindo olhar para isso ou dar atenção, porque a correria da vida e as coisas vão acontecendo e as prioridades nem sempre elas são atendidas. Então, um passo para trás é tomar consciência de, será que eu tô cuidando daquilo que é importante para mim? E se eu não tô cuidando, o que tá me impedindo? É a falta de organização? É talvez por uma questão agora que realmente eu preciso dar mais atenção pro trabalho, porque é uma necessidade, mas na maioria das vezes é mais uma falta de autoconhecimento, de autoconsciência, porque quando a gente sabe o que é importante, não quer dizer que a gente vai poder desacelerar completamente, mas eu vou dar um jeito daquilo ter um espaço na minha agenda, sabe? Então, primeiro de tudo, fazer uma autoanálise, quem tá nos ouvindo agora, olhar pra sua vida e falar, tá, não é sobre eu estar fazendo skincare ou não, fazer uma massagem na semana. É sobre, será que quando o meu dia termina, a minha semana termina, eu sinto que eu cuidei das coisas que são importantes pra mim? E às vezes a saúde, por exemplo, ela pode não ser um valor para a pessoa no sentido de, eu vou ser super fitness, mas a saúde, ela é, assim, eu sempre falo que a atividade física, o sono e a alimentação são
esse tripé que não é nem isso ser um valor ou não pra você, isso é uma questão de preservação pessoal mesmo. A gente não vive não vive bem se isso não estiver bem alinhado. Então, ignorar isso daqui vem de um lugar de, às vezes, falta de amor próprio mesmo. Então, a pessoa, ela não se cuida e ela não olha para essas coisas, não se valoriza porque ela tá com crenças distorcidas sobre quem ela é, sobre a sua própria identidade, às vezes. Então, a gente vê pessoas que são muito desleixadas, às vezes, com a saúde, com o corpo, com a aparência, e não é porque, não sou vaidosa, não, a pessoa tá com um problema de identidade muito sério ali, ela não se valoriza e, por isso, ela não se cuida, e isso vai refletir em todas as áreas da vida dela. Eu acho muito interessante o que você menciona, porque esse é um discurso muito forte para principalmente pessoas que lidam com a maternidade e a paternidade. De fato, em alguns momentos, o filho é totalmente dependente dos pais e eles vêm em primeiro lugar muitas vezes. Só que eu percebo que, às vezes, as pessoas incorrem num risco de acharem que isso é tão benéfico e de mencionar isso que realmente se torna um status positivo de dizer: eu não penso mais em mim, eu não cuido mais de mim, eu não tenho tempo, mas eu tô cuidando dos meus filhos. A minha vida é pra eles, eu abri mão, aquela mãe clássica, eu abri mão da minha vida por vocês. Exato, e achando que tá tudo bem, E aí o peso ali sobre os filhos, né, tipo, eles não pediram pra ela abrir mão da vida dela. E eles também crescem ouvindo isso, né? A mãe está definhando, os pais estão definhando, mas e a culpa é dele. A culpa é minha ainda por causa disso, né? Exato. Só que eu acho muito interessante como a teologia conversa bem com isso, que eu me lembro daquele verso, o que o próprio Jesus nos ensina. A gente deve amar o próximo como nós nos amamos. Não tem como a gente dar para o outro algo que a gente ainda não tem. Não tem como eu amar o outro se eu não estou me amando também. É fundamental que eu esteja bem para poder ajudar outras pessoas. Eu vou servir melhor depois de estar servido, depois de estar bem. O próprio Jesus, ele entendia, eu preciso, para concluir o meu ministério, a minha missão, eu preciso dos meus momentos a sós, eu preciso... Momento de descanso, de reclusão. Exato, de me alimentar. Ele tinha muito claro, porque se abre mão de coisas que são, como você mencionou, essenciais, eu não vou conseguir chegar no final do que eu desejo, no meu objetivo final. Então, é importante as pessoas entenderem. Existem coisas que são importantes? Claro. Meus filhos são importantes? Claro. O meu casamento também. Mas eu não conseguirei dar o meu melhor se eu não estiver cuidando de mim no hoje, no agora, né? Com aquilo que eu tenho à minha disposição. Perfeito. Muito bom. Mas, Wagner... Foi uma pergunta isso ou foi um comentário, né? Eu já estava esperando. Mas eu achei perfeito. É. Então... Nem assim, o que eu poderia comentar sobre isso é nesse lugar de... Muitas pessoas que eu atendo vêm bem nesse discurso mesmo. De eu abrir a minha mão, e aí vem num lugar de ressentimento, né? Muito grande. De eu deixei de me cuidar e deixei de fazer as coisas que eram importantes pra mim. As pessoas botam, às vezes, no trabalho, né? Sim. Nossa, eu dei a minha vida pra aquela empresa. E assim... Até no contexto de religião. As pessoas acham, não, eu vivo na igreja, eu trabalho para Deus o tempo todo e tal. E a gente também tem muita gente assistindo, pensando que tá tudo bem. Só que não é esse o objetivo. É, às vezes, distorcer um texto. É o negue-se a si mesmo, mas não é para isso que a Bíblia tá falando. Do mesmo jeito que o filho não pediu pros pais, né, entregarem totalmente a vida deles e né, não conseguirem se cuidar porque tá cuidando do filho, Deus também não pede isso da gente, né? Não é esse o contexto, não é esse o objetivo que foi escrito. E vai muito num lugar de autorresponsabilidade. Exato. Né? Então, nós somos adultos aqui e a gente precisa olhar para assim, eu preciso cuidar da minha vida, ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai cuidar do meu tempo, da minha saúde, dos meus filhos, da minha família. Então, a gente vai, né, tem o trabalho, tem a igreja, tem as coisas que são importantes. Eu tava até conversando com uma amiga esses dias, eu falei, olha, é muito legal você servir na igreja, mas você vai precisar também colocar limites nisso, porque a igreja não é todo o reino de Deus, né? Sim. A gente serve a Deus também de outras formas. Então, se isso começa a se tornar um peso e te traz sobrecarga, Deus não quer que a gente vive sobrecarregado, entende? Então precisa ser, não que não vão ter momentos em que a gente vai fazer mais e tudo bem isso, mas são períodos. Agora, como um estilo de vida, não tem como ser para sempre. E assim, a gente consegue identificar que existem fatores externos que vão fazer com que a gente tenha mais dificuldade de exercer esse autocuidado. Mas às vezes a gente também coloca uma desculpa nesses fatores externos, porque eles estão, na verdade, muito internos, né? Sim.
Sim, exatamente. Mesmo um trabalho puxado, mesmo um estilo de vida puxado, existem limites que a gente pode colocar. A gente precisa colocar. E esse planejamento daquilo que a gente vai fazer na nossa vida, na nossa semana. Cara, quase toda pessoa que eu converso que tá sobrecarregada, ela tá negligenciando. Assim, ela não tá organizando o tempo dela, ela não tá fazendo a melhor forma. Ela chega em casa do trabalho, por exemplo, e ao invés dela ir dormir, ela vai assistir uma série até de madrugada. E aí ela vai dormir só 3, 4 horas pra acordar no outro dia. Então, assim... O dia não vai ser bom. O trabalho foi puxado? Sim, com certeza. Mas ela poderia ter dormido um pouco mais de horas. Então, assim, são coisas que a gente vai precisar encarar. A verdade, eu tô sobrecarregada, eu tô cansada, eu tô me negligenciando, eu não tô me cuidando. Vamos parar um pouquinho. Tem muitas desculpas que fazem sentido. Mas vamos olhar para aquilo que dá para ser feito. Eu consigo melhorar o quê hoje? Então eu vou fazer a minha parte. E às vezes pequenas coisas que a gente faz já fazem muita diferença. O Wagner havia mencionado um pouco antes a respeito das zonas azuis, né? Nossa, que estudo interessante. E para quem quiser pesquisar, ou até assistir a Netflix, apareceu, é um documentário completo, bem legal. E é muito interessante ver que o que faz com que essas pessoas tenham uma longevidade maior, que também cheguem lá bem. Você percebia, assim, as pessoas que eram entrevistadas nesse documentário, as pessoas estavam felizes, elas tinham prazer em viver. Não estava em coisas extraordinárias, não, porque eu acordo e eu tenho uma varinha mágica e eu faço minha mandinga, que eu misturo isso. E são pessoas morando em mansões, não é isso, né? Nada, é nas coisas simples do dia a dia, é fazer do ordinário coisas que tragam sentido, de fato, para as pessoas. E é muito interessante, a gente está falando muito a respeito disso aqui no podcast, de mudanças simples, de percepções de isso aqui é bom, mas talvez não é tão bom quanto aquilo ali que eu posso substituir, que eu necessito incluir na minha rotina, porque vai fazer diferença. Seja no cuidado dos meus pensamentos, naquilo que eu vou comer, na necessidade que eu tenho de abrir mão de um momento que, às vezes a gente pensa, e eu me lembro também de um outro estudo que mostrava que para a gente conseguir mais energia, é comum das pessoas falarem, eu estou sobrecarregado, eu não estou conseguindo, vivo sempre esgotado. As pessoas acham que para conseguir mais energia é ficar deitada na cama ou no sofá, chega em casa, não quero fazer mais nada. Só que é o contrário, você precisa se exercitar, você precisa movimentar a máquina para que gere energia. Exato. Então são coisas simples que a gente começa... Eu vejo os sintomas, eu vejo os problemas no meu dia a dia e ao invés de fazer com que essa realidade deixe de existir, com essas mudanças simples do dia a dia, eu me estagno. E eu não consigo encontrar a solução para isso, né? Então é fundamental essas mudanças diárias, constantes. Só que aí já entra num outro ponto, das questões químicas, né? Então a gente chega num momento em que doutor, psicólogo, pastor, não estou conseguindo. Está mais forte do que eu realmente não tenho força, eu até tento, mas eu não consigo sair dessa situação. Como é que uma pessoa lida diante de uma situação como essa? Eu não estou conseguindo. Sim, Alana, essa é a minha realidade, eu tento todos os dias, mas não tenho força para sair do meu quarto, para sair da minha casa. Como é que é? Então, sempre quando uma pessoa chega, assim, na terapia, né, tá desanimada, eu sempre pergunto, assim, eu não sou médica, eu não sou psiquiatra, mas eu preciso saber se a pessoa como que ela tá se alimentando, se ela tá dormindo, quanto tempo, como que tá sendo o sono dela, e se ela se exercita. O mínimo, assim, que é indicado pela Organização Mundial de Saúde é o mínimo. E se a pessoa tá, assim, com um nível de saúde suficiente pra gente mudar alguns hábitos e fazer um teste de algumas semanas, um mês, de mudar esses hábitos e ver se a química do cérebro responde, porque tá tudo conectado. Os nossos hormônios estão super conectados com a nossa alimentação, com o sono. Então, às vezes, é uma questão de pequenas mudanças, que é o que a gente tá falando aqui, e a pessoa já vai se sentir muito melhor. Agora, se é alguém que ela tá com um nível de sofrimento mais significativo, ela às vezes até tá tentando fazer essas coisas, mas ela já não tá tendo nem mais energia pra tentar mudar, e isso já tá persistindo durante semanas, meses,
a medicação ela vai entrar, então ela vai buscar um psiquiatra e pode ser que ela vá precisar realmente da medicação para dar aquela química cerebral ali, dar uma mudada para que ela consiga fazer as mudanças daí sim de estilo de vida, e aí depois disso a coisa vai engrenando e em algum momento ela vai poder fazer a retirada dessa medicação. E isso não é problema nenhum, né? Assim, a depressão e outros transtornos, eles têm um componente genético muito forte. Então a pessoa entender que existe algo biológico e que talvez, no caso de quem está nos ouvindo, pode ser que ela precise. O que eu não apoio é que seja o primeiro recurso. Né? Claro. Vou direto tomar a medicação e é mais fácil, é mais prático. Mas se você não faz junto com isso uma mudança de estilo de vida, vai ser uma coisa que não vai se sustentar. E isso é muito interessante porque alguns médicos, inclusive, que a gente vai em áreas físicas, enfim, biológicas, a gente tende a perguntar, existe uma outra opção? Fora uma cirurgia ou fora alguma remédio, alguma medicação? Não, aí alguns falam, não, se você mudar o estilo de vida, isso aqui é porque você está fazendo assim, assim, assado, você vai conseguir, não vai precisar. Recentemente eu tive uma questão dessa, irritou a minha garganta, eu uso a voz como profissão, e agora? Não, se você muda isso, muda aquilo, são coisas que a gente consegue, e essa pode ser, e deve ser a primeira opção, A né? primeira opção, sempre. A menos que, de fato, haja necessidade. E, mais uma vez, a gente precisa enfatizar a questão da medicação como não sendo... Pronto, tô com o pé na cova, não tem mais saída pra mim, meu Deus do céu, tô sendo medicado psiquiatricamente, o que vai... Calma, não tem problema, assim, como um médico para qualquer outra área do corpo. É parte eu acho do interessante, processo. as pessoas amam tomar remédio, o pessoal Isso. hipocondríaco, gosta de ir na farmácia, pega tudo quanto é coisa, mas quando fala de uma questão mental, aí não, meu Deus do céu, aí é o fim. Gente, E tantas pessoas começam um tratamento medicamentoso, inclusive algumas situações, né, onde existe uma avaliação ali, um diagnóstico, ela vai tomar pro resto da vida, mas em alguns casos é um período. Em muitos casos é um Na período. maioria dos casos, um período. E depois vai ter o desmame ali daquela medicação. Exatamente. Agora, é isso. A gente tá vendo uma fase onde a terapia, a saúde mental, a psicologia tá em alta e os preconceitos vão diminuindo, mas ainda existem. Exato, por isso é importante essas Esse conversas, tipo de diálogo, esse tipo o de seu conteúdo. podcast, porque aí as pessoas ainda têm uma noção, né, muito forte. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Não, antigamente não era assim, agora tudo é autismo, agora tudo é TDAH, agora tudo tem um CID para cada um. Antigamente todo mundo vivia, não tinha isso. Agora que vocês estão falando de psicologia o tempo todo, então aí fica aparecendo os problemas. Tá criando gatilho no pessoal? Exatamente. Aham. Onde é que tem isso? Existe algum gatilho que se desperta em alguém porque a gente tá falando de saúde mental? Assim, claro que quando a gente começa a falar sobre os diagnósticos, é natural que um leigo que escuta, pode ser que ele se autodiagnostique de uma forma equivocada. Então eu sempre falo disso, né? Porque você tá ouvindo talvez aqui sinais e sintomas de TDAH, você se identificou com algumas coisas, isso não significa que você tem o diagnóstico. Você precisa buscar profissionais que vão fazer toda a bateria de avaliação para que de fato você possa chegar a um diagnóstico. Mas a informação ela é importante, ela traz ali para a pessoa, talvez fala, olha, talvez eu preciso buscar uma ajuda aqui nesse sentido. Então hoje em dia a ciência ela avançou muito. Né? Então tem coisas que antigamente a pessoa ela era marginalizada da sociedade. A gente tinha lá os hospitais psiquiátricos, os manicômios, e todo mundo que tinha qualquer questão diferente era escondida da sociedade. Então, e era um problema muito sério, né? Muitas vezes pessoas morriam porque não tinha nenhum tipo de inserção ali na sociedade, não tinha nenhum tipo de tratamento, então não é que não existia, sempre existiu. Alana, e é legal você falar isso, inclusive dos hospitais, né, os manicômios, nem vou chamar de hospital, né? Eram manicômios mesmo, eles botavam a galera lá, torturava, faziam Mas tudo. o que existia também, hoje é uma coisa que a gente não vê mais, né, e que bom, mas... Quando a criança tinha um problema, ela ficava escondida. Então a família ia para o ambiente social, mas essa criança ficava num quarto. Ela começava a gritar, alguém ia lá atender. Mas ela não tinha o convívio junto com os que eram considerados normais. Exatamente. Eu tenho, assim, eu já citei em outros episódios, a minha avó, ela...
quando ela era nova, assim, ela conta pra gente que teve um episódio da vida dela em que ela disse que tinha ataques nervosos, nada, mas provavelmente crise de ansiedade, e não sabiam o que fazer com ela, internaram ela no hospital psiquiátrico e davam tratamento de choque, fizeram torturas com ela e muita coisa, e ela ficou um período de meses afastada, tudo que ela me relata hoje, assim, provavelmente ela teve um esgotamento emocional muito intenso pelo nível de trabalho que ela tinha, muito filho, muito estresse, teve crise de ansiedade e na época não sabia o que fazer. E a pessoa realmente vai lá, interna e vê ainda bem que ela conseguiu sair, conseguiu se recuperar, mas então, assim, quando a gente começa a conversar com o povo mais antigo, você vai vendo que sempre que existia, tinha aquele tio que não saía do quarto, que era depressivo, mas não falava que era depressivo, não era essa palavra. Tinha aquela pessoa que ela chamava as histéricas, né? Histeria. Eram pessoas que estavam tendo crise de ansiedade, tinha ataque de pânico. É claro que com as mudanças da sociedade, com o estilo de vida que a gente tem hoje, os índices de ansiedade e depressão aumentaram muito. E tem a ver com o nosso estilo de vida, com o mundo onde as pessoas estão cada vez mais desconectadas da realidade uns dos outros. Onde a gente não vive mais em comunidades, né? A gente vive isolado dentro de casa, onde a gente usa muito mais as telas da internet do que a gente gostaria, pega muito menos sol do que deveria, se alimenta... Tudo isso que a gente tá falando aqui, se alimenta mal, não pratica... Então, o nosso contexto hoje favorece, sim, para que a gente tenha mais comorbidades, mas isso não significa que essas coisas não existiam antes, né? É ignorância mesmo, mas a gente precisa ir falando sobre isso e cuidar. Claro que existe talvez um aumento de diagnósticos dados errado. Eu acredito que sim. Porque quando a gente vê, às vezes os diagnósticos são dados sem o devido rigor, sem a devida análise, profissionais que não são bem capacitados. Então pode ter assim como em outras áreas. Claro. Assim como em outras áreas. Às vezes a gente sai frustrado de um outro profissional, não, acho que não é bem aquilo. A gente quer buscar um outro profissional e eu acho que isso é válido também na área da saúde mental, né? Legal. É isso. Olha, muito aprendizado, né? Muito aprendizado, porque, de fato, a gente o país mais ansioso do mundo, né? É uma coisa que a gente carrega aí, esse slogan, esse rótulo hoje. Estamos crescendo cada vez mais na depressão, já estamos em terceiro lugar e cada dia crescendo mais. Então, é muito importante que se tenha esses diálogos e que se busque o entendimento para isso que a gente está chamando de autocuidado, para que a gente olhe para a gente. Acho que é até um ato de muita coragem de se amar. Porque se a gente acredita, inclusive, vamos puxar o pastor aqui, inclusive também, né, teólogo, se a gente acredita que Deus nos criou e nos criou a sua imagem e semelhança, Ele não quer que a gente viva uma vida aqui nesse mundo não se cuidando, não se protegendo, né? Completamente adoecidos, não conseguindo viver uma vida com a plenitude que a gente tem possibilidade de ter nesse mundo, porque a gente está se esquivando disso e cuidando de tudo e correndo atrás do vento e não trazendo o seu cuidado, né? Se a gente foi criado à semelhança de Deus, poxa... Isso é muito legal de a gente pensar, porque a gente precisa ver a pessoa de Deus olhando para nós, de fato com esse olhar de, poxa, eu quero o melhor para vocês. Eu os criei para que vocês tivessem o máximo. E é interessante, quanto mais a gente vai estudando nosso corpo, a nossa mente, a gente vê a perfeição que há em tudo que foi elaborado e pensado por trás para que nós fôssemos quem somos hoje. Infelizmente, a gente não dá o devido valor para o que a gente tem de tão precioso. Às vezes a gente valoriza muito uma casa, não, isso aqui você não pode danificar, um carro, não, tem que ser o melhor tipo de combustível, o melhor tipo de... Enfim, a gente quer sempre os melhores profissionais para cuidar das nossas coisas. Só quando pensa em nós, não, o alimento não precisa gastar muito não, um alimento industrializado é mais barato, é mais rápido, é mais prático, não dá tempo de me cuidar, enfim. E a gente vai só deteriorando aquilo que é tão precioso e tão valioso e que foi feito de uma forma tão perfeita. Nós fomos criados para sermos perfeitos. O objetivo de Deus, e quando Ele nos faz a sua imagem e semelhança, é para que a gente pudesse fazer muito mais. E infelizmente, com o passar do tempo, a gente vai vendo até na própria Bíblia a idade das pessoas só diminuindo. E isso não é algo do acaso. O estilo de vida, a gente vai descuidando cada vez mais e a gente vai caminhando para o fundo do poço. Mas
Eu me lembro de uma citação de Paulo em 1 Coríntios no capítulo 6, ali ele vai mencionando alguns aspectos de como nós devemos lidar com o nosso corpo, e ele menciona, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita, o Espírito Santo é uma das pessoas da trindade, da divindade, e ele deseja habitar num lugar que seja perfeito também. E mais à frente ele continua dizendo que quando nós destruímos o nosso corpo, a gente está destruindo algo que é santo, sagrado, onde o Espírito Santo habita. Então, é uma responsabilidade nossa, como cristãos, de cuidar, dando o nosso melhor em todos os aspectos. Se nós não estamos bem emocionalmente falando, qual é a parte, qual é o órgão do nosso corpo que se comunica com Deus? É a nossa mente. Se ela está embotada, se a gente não se alimenta bem, o nosso cérebro não vai funcionar tão bem. Eu não vou conseguir me conectar tão bem com o Pai. A minha forma de adorar, de ouvir, vai estar limitada. Se eu não me exercito, eu não vou conseguir ter energia, eu não vou conseguir ter mais concentração. Então, uma coisa vai estar ligada à outra. E o objetivo de Deus é, eu quero me comunicar com vocês, eu quero me relacionar com vocês. A questão do sábado, a gente vê que Deus, ele cria durante a semana um dia. Eu entendo, eu conheço o ser humano, eu sei que eles não vão querer parar. Eu vou colocar um dia para que eles parem, que eles entendam que eles não são máquinas. Eles precisam de um momento com a família, consigo mesmos, comigo. Esse é o objetivo de Deus. Então, a gente vê que ele deseja que nós cuidemos. Eu falei bastante aqui, mas eu queria só mais um exemplozinho. Tá muito bom, pode continuar. Eu me lembro de um exemplo. Alana, não sei se você já ouviu falar em Ellen White. Ellen White, ela, para nós adventistas, nós entendemos ser ela uma pessoa que Deus escolheu para enviar mensagens para o povo. Assim como os profetas do passado. Só que no contexto dela, lá em 1866, para ser mais preciso, nós entendemos que ela recebeu visões de Deus falando a respeito de saúde. Num contexto em que as pessoas não sabiam como é que cuidariam do corpo, não sabiam, estava em alta tuberculose e vários outros problemas de saúde que poderiam ser evitados pelo estilo de vida. E aí ela começa a receber visões e começa a escrever para várias pessoas a respeito de como elas deveriam viver. E é nessa época que surge a questão dos 8 remédios naturais que a gente hoje tanto prega, que era a receita básica na época do Covid. O que as pessoas precisavam fazer para se cuidarem, para evitar problemas e tal? É a luz solar, é a água, é o exercício, é o sono. Coisas básicas, mas que ela já havia... Caramba, que legal. Pois é, isso é muito interessante. Em 1866. E ela começa a pregar muito a respeito do cuidado. Vocês precisam cuidar da alimentação, vocês precisam... Na época, eles ainda não conheciam a respeito dos prejuízos do cigarro, da fumaça dentro das casas, porque precisava da chaminé ali e tal, eram coisas normais. As pessoas adoecendo e sem saber o porquê. E aí ela começa a perceber várias dessas coisas, o ambiente arejado, entrada de luz, enfim. E ela escreveu muito a respeito de saúde e ela tinha um probleminha. O seu esposo conhecia, também ouvia a respeito, só que ele também tinha essa luta de eu preciso pregar, eu preciso escrever, eu preciso falar de Deus para mais pessoas, algo nobre. Só que ele negligenciava a sua saúde. E aí ele morreu muito jovem e ela depois escreveu muito a respeito, mencionando o equilíbrio. Era importante pregar? Claro que era, mas isso nunca deveria substituir o lugar do cuidado, do autocuidado, da importância de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, é muito importante nós termos esse equilíbrio diante dessa questão. O objetivo de Deus nós já sabemos qual é. Ele deseja e ele nos enviou inúmeros conselhos a respeito de saúde, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia também. E se a gente seguir esses conselhos, nós não apenas teremos vida, mas vida em abundância, que é isso o desejo dele para nós. Me empolguei aqui. Excelente. Excelente. Muito Perdão. bom. Não, perdão. Foi ótimo. Pastor fala demais. Você estava falando, eu estava aqui pensando só, mais uma vez, em quem está aí acompanhando a gente, de repente olhando e falando assim, nossa, tá tudo errado. Eu não tô conseguindo nada aqui, eu tô igual aquele ratinho que tô andando e não consigo sair da roda, né? Calma, né, Alana? Assim, eu gostei muito do que você falou, que às vezes a gente tem que pegar, dar uma parada e olhar assim de cima. Qual é a expressão que você usou? Um zoom out. Um zoom out, você olha assim pra sua vida,
dá pra ir corrigindo e dá pra ir ajustando coisas aos poucos. Exatamente. É porque às vezes a gente olha e fala, meu Deus, eu vou fazer então amanhã eu começo. Amanhã é vida nova. Amanhã é vida nova. E aí Amanhã não, segunda. Segunda, porque agora É o tem que dia esperar oficial. segunda-feira. E a gente não vai conseguir mudar a nossa vida de um dia pra noite, e isso já é bastante dito, mas é importante reforçar, né? Então, coloca pequenas metas, pequenos passos que você vai dar. Então, nossa, isso aqui tá muito ruim, então eu vou começar por isso daqui, o meu sono. Então, agora eu vou focar nisso. Eu vou dormir mais cedo, eu vou começar a desligar a TV, desligar o celular, botar o celular pra carregar em outro cômodo e vou desconectar mais cedo. Então, eu vou focar nisso. Quando isso tiver virado um hábito, isso tiver consolidado, aí eu vou... Então, vamos olhar pra minha alimentação aqui. O que eu posso fazer? Talvez eu não vou conseguir, da noite pro dia, me alimentar super saudável, mas eu posso diminuir o açúcar durante a semana. Então, são pequenas coisas e aí a gente consegue ir consolidando novos hábitos aos poucos, sem trazer um peso, uma culpa, porque também às vezes a gente entra nesse lugar de, meu Deus, eu não tô me cuidando e agora eu sou horrível, não vai dar certo isso. Não, calma. A gente vai aos poucos e é uma jornada, né? A gente vai olhar pra vida talvez de alguém que tá há anos já se cuidando e parece muito fácil fazer tudo aquilo, mas não é fácil. São hábitos que são adquiridos ao longo de anos. Então, quem sabe isso pode começar agora para quem tá ouvindo a gente, né? Excelente. E se houver algum dia que não deu certo, não tem problema. Não tem problema. O próximo tá aí. Exatamente. Não precisa nem esperar o próximo dia, ter a próxima hora ali. A próxima hora, É. pronto. A partir de agora pode fazer uma coisa diferente, se não der certo, né? O progresso não é só andar pra frente, né? Eu Isso aí. adorei. Eu isso. gostei também. Pode dar uma paradinha ali, ó, andar um pouquinho pra trás, daqui a pouco você tá na direção. Perfeito. Legal. Temos que terminar, gente. Alana, muito obrigado. É muito legal quando a gente conhece alguém só ali, né, de ouvir, de acompanhar, de ver na rede social, e aí a gente vê a pessoa de verdade. Então foi um prazer ter te conhecido, Prazer é meu. ter visto você aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada a vocês, viu? Fiquei muito feliz, uma conversa muito boa e sempre que quiserem, contem comigo. Que legal. Eu apareço aqui. Obrigada, viu? Tem um presentinho que pra você levar lá, olha, Ai, muito obrigada. pra Santa Catarina, porque Olha agora ela é só. Catarina de novo. Voltei. Voltou. Voltei. Nossa, gente, muito obrigada. Olha que linda. Tá aí, pra você anotar novas ideias. Estando com Deus, adorei. Pra lembrar de nós no seu dia a dia. Lembrarei. Muito obrigada, viu? Deus continue abençoando você e Amém. tudo que você faz aí pelas pessoas, no digital, no presencial e tudo mais. Obrigada. Saiba que continuaremos te ouvindo também. É isso aí, agora Muito mais bem. ainda. Isso Aham, aí. já tive umas ideias aqui só na conversa, já. Umas Boa. pautas, né? Aham. Éder, obrigado também por ter vindo. agradeço. Ele começou de apresentador e terminou aqui convidado, não foi? eu me Foi empolguei. excelente. Não, mas contribuiu perfeitamente. Muito, Que bom, gostei obrigado. muito. Muito obrigado. Valeu. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra na semana que vem. Peraí. Eu posso quebrar aqui o protocolo? Pode. Eu tava dando um tchau, arremeteu Não, aqui o voo. segura. Pra quem não te conhece, como é que essas pessoas conseguem te encontrar? Ah, Por voltou favor. a ser apresentador. Agora Eu tenho que garantir o meu emprego. garantiu bem. Muito bom. Então, se você não me conhece, muito prazer. Você pode me encontrar lá no Spotify, Psicologia na Prática. Você tem lá toda terça-feira a gente tem episódio novo falando de saúde mental, trazendo dicas práticas para sua vida. Também no YouTube, também tem Psicologia na Prática no YouTube. No Instagram eu tô como Alana Anijar, também compartilho um pouco da minha vida, da minha rotina. Tem o meu livro também do mesmo nome, Psicologia na Prática, que eu fiquei devendo, né, Bia? A gente tava cheio de livro lá. Eu vou mandar pra vocês depois, tá? Eba. Eu vou querer essa Vamos promessa, pegar hein, o Bia? endereço que a gente pode mandar aqui, a gente manda. Maravilha. Mas tem o meu livro Psicologia na Prática, um guia para uma vida mais leve, um guia interativo. Então também ali tem um passo a passo muito prático para você que tá começando a Legal. querer cuidar da sua saúde mental. E é isso, muito obrigada, um prazer. Prazer enorme. Valeu, Alana. Agora podemos ir, né? Agora sim. Obrigado, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.